A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Estamos de volta com mais uma escola dominical e a escola de hoje eu vou iniciar fazendo uma pergunta. O que estamos fazendo com a nossa vida? Isso mesmo. O que estamos fazendo com a nossa vida? Parem um instante. Respirem, olhem para as suas mãos, para o lugar onde vocês estão agora e principalmente para o relógio. E não para as horas. Isso chama-se tempo. Existe uma pergunta que ecoa nos corredores da nossa alma. Irmãos, todo mundo faz essa pergunta, mas que poucos têm a coragem de encarar de olhos abertos. O que afinal estamos fazendo com a nossa vida? Vivemos numa era de velocidade, sabe, uma velocidade estéril. Corremos muito. A gente corre, mas a gente não chega a lugar nenhum, irmãos. Estamos ocupados, mas não somos produtivos. Estamos conectados a tudo, mas desconectados de nós mesmos. E principalmente desconectados do Criador, de Deus, o nosso Pai, de Cristo, nosso Salvador. E o que eu quero propor para os irmãos hoje não é um método de gestão de vida, de agenda. Mas, irmãos, aquilo que a palavra de Deus me revelou para ensinar para os irmãos. Um despertar de consciência. Muitos de nós acreditamos que estamos vivendo, quando na verdade estamos apenas, irmãos, talvez assim, enfrentando ou reagindo. A gente reage a notificações, às demandas externas, os desejos, que nem sequer são nossos. Os irmãos vão entender porque eu estou falando isso. Criamos uma camada de anestesia sobre o nosso discernimento, irmãos. Nós passamos horas mergulhados em telas e futilidades e chamamos isso de descanso. Relax, é assim que ele chama? Eu vou relaxar um pouquinho. Mas eu te pergunto, e faça essa pergunta primeiro para mim. Depois desse descanso, você se sente, esse descanso entre aspas, você se sente revigorado ou apenas mais vazio? Pergunte isso para você mesmo. O perigo não é apenas a distração que nos tira o foco por um... Oi, desculpa, caiu aqui. É isso. Como a gente estava falando, o perigo não é apenas a distração que nos tira o foco por um momento. O perigo real é a dissociação. É o estado de piloto automático, irmão, que nós vamos falar hoje, não em significado dessa palavra, mas do que a Bíblia mostra, claramente em traduções essa palavra. Sabe aquele estado de piloto automático onde o corpo age, mas o espírito está adormecido? Vamos colocar assim, para quem viu o filme, é a Matrix espiritual que nos convence de que o tempo é nosso, sabe? Convence a gente que nós somos donos do nosso tempo. Quando na verdade ele está sendo roubado debaixo do nosso nariz. Nós somos tolos quando pensamos que estamos com total domínio do nosso tempo. Nós perdemos a noção, irmão, da urgência. Esquecemos que cada segundo é uma moeda de eternidade. Ela não volta mais. Havia um ditado na extinta Rádio Relógio que falava o tempo todo assim, a cada segundo que passa é um milagre que não se repete. E isso tem um cunho totalmente intuitivo para nós. Realmente, aquilo que passou, passou. Não vai voltar mais. Mas nós não percebemos, somos anestesiados. Mas hoje, irmãos, a luz de Cristo quer romper isso. Hoje a clareza do Evangelho vem para nos sacudir, nos retirar desse estado de dormência. Então vamos preparar o nosso coração, vamos desligar as vozes externas, vamos olhar para o que a palavra de Deus diz sobre o uso da nossa existência. Eu tenho pensado muito nisso, irmãos. E como podemos finalmente resgatar o que nos foi tomado. Porque não diga no teu coração que não foi tomado. Sim,
o nosso tempo está sendo sequestrado. E quem vai mostrar isso para nós não são ideologias ou vou comentar artigos de terceiro, não. Nós vamos falar do que a palavra de Deus nos fala. E vamos iniciar com a leitura de Efésios 5, do 15 ao 17, que é o nosso texto base. Olha o que diz. Efésios 5, do 15 ao 17. Eu vou ler ele todo, depois nós vamos ver parte por parte, porque ele tem toda uma contextualização que se refere a todo o capítulo 5. Olha o que diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos. Olha bem essa palavra. Em outra tradução diz nécios. Não como nécios ou tolos, mas como sábios. Vou repetir. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo. Guarda essa palavra. Remindo, essa frase. Remindo o tempo. Porquanto os dias são maus. Vou repetir. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. O 17. Pelo que, então, ele está dizendo, então, não sejais tolos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, Paulo está dizendo com isso para você, ele está falando para você andar prudentemente, observar como você anda, como você age no seu dia a dia, nós vamos ver isso no restante do contexto, para que nós possamos entender qual seja a vontade do Senhor. Isso nos faz lembrar muito Romanos, né? Para que experimenteis, não é isso? Qual seja perfeita qual seja a perfeita vontade de Deus. Então, a brevidade da vida, irmãos, ela existe. A vida é um vapor. É isso que nós conhecemos. Com relação a isso, todo ser humano, com relação à vida ser passageira, o ser humano tende a se preocupar em como está usando o tempo que possui para aproveitar bem a vida. Então, todo mundo se preocupa. Eu quero aproveitar a minha vida. A frase é contundente até para a própria pessoa que pronuncia. Mas a realidade é outra. Baseando-se nessa frase, eu quero aproveitar bem a vida, nós chegamos a um questionamento. Por que gastamos o nosso tempo com coisas inúteis e que jamais edificam? Eu gosto do termo desedificantes. Mas por que nós gastamos o nosso tempo? Porque nós gastamos o tempo com isso. Nós gastamos o nosso tempo com coisas inúteis, mas não temos coragem de admitir. Muitos relacionam, irmãos, a resposta a comportamentos em que o indivíduo passa a considerar algo mais importante baseado em seus desejos e vontades. Essa é a parte principal do entendimento. É aquilo que você considera importante. Por isso que nós falamos que nós temos o nosso tempo sequestrado. Porque aquilo que você julga importante não tem a ver com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Todo esse tempo na terra dado por Deus, o que é curto para nós por causa dos nossos desejos e anseios, e tudo aquilo que nós desejamos viver e queremos viver, nós não percebemos que nessa vontade de viver, acabamos tendo o nosso tempo sequestrado, roubado, inutilizado diante do Pai. Um exemplo disso que estamos falando é a falta de força para sair de algo que nos acostumamos a fazer e perdemos a percepção e a lembrança de que tempos atrás criticávamos essas coisas. Os irmãos vão entender? Coisas que nós criticávamos antes, hoje fazem parte da nossa vida. Somos tendenciosos, o homem é tendencioso em observar imediatamente algo específico como uma perda de tempo. As pessoas falam assim, isso é perda de tempo, sabe, daquele grito moral. Isso é coisa que eu jamais vou fazer, mas conceituamos assim, não é por discernimento. A gente conceitua perda de tempo, não é por discernimento não, revelação de Deus não, mas porque nós não provamos. Verdade. Tipo assim, se nós nos acostumamos, se usamos isso como exemplo, sabe, somos tendenciosos a observar imediatamente
alguma coisa como perda de tempo, e isso não vem por sobriedade, irmãos, nós escolhemos negativar tal coisa inicialmente, que nós não usamos, mas criticamos quem usa, pelo quê? Será que é por revelação que nós descobrimos isso? Não, é porque nós não provamos ela. O que acontece, irmãos, é que ao nos aproximarmos de tais coisas e passarmos a usá-las, percebemos que não é tão mal assim. É isso que passa pelo nosso pensamento. Aquilo que criticávamos, lembra das promessas que fizemos no início do conhecimento do Evangelho? A maravilha. E depois você passa a praticar tudo aquilo que você fala assim, jamais farei isso. E eu não estou falando dos pecados grosseiros, não. Porque isso é patente e visível, nos culpa. Mas é daquilo que nos impede até de sentirmos culpa. Não que sejamos desculpáveis diante de Deus, mas porque nos anestesia. E quando nós damos por conta, já estamos envolvidos nelas, como as pessoas que nós criticamos anteriormente. Essa situação é muito desagradável. Isso comprova que o ser humano ele é tendencioso a escolher coisas que anestesiam seu poder de discernimento. Olha, você está aqui, ó. Esses são os básicos, mas os irmãos vão ver que fica muito pior do que isso, do que o trivial que eu vou mostrar. Olha, apps de mensagens, redes sociais, jogos online, entretenimento virtual, tudo essa coisa. Subestimamos o fato de que, sabe, daquilo que não conhecemos verdadeiramente, o que se passa em nosso coração. Por que eu estou falando isso? Porque nós não sabemos o que se passa. Ao ponto de nós confundirmos coisas boas para a nossa vida, que nós escolhemos boas para a nossa vida, com as coisas que Deus quer para a nossa vida. O Senhor fala que enganoso é o coração do homem. E muito sagaz e muito cruel. Quem poderá conhecer? A Bíblia fala que só o Senhor conhece. Eu, Senhor, que esquadrinho. Então, quando nós, assim, um exemplo, quando nós não estamos gastando nosso tempo nas coisas que mencionamos serem fúteis, gastamos em coisas que consideramos importantes demais para serem ignoradas. Olha, entenda, quando nós não utilizamos as coisas fúteis, que nós consideramos fúteis, minha vida eu edifico com tal coisa, porque nós consideramos isso verdadeiramente necessário na nossa vida. Não podemos ignorar. E muitas vezes aquilo que nós julgamos serem importantes demais, sabe, essas coisas são imensamente valorizadas. Nós valorizamos e elas se tornam na nossa mente coisas sem as quais jamais viveremos. Já ouvi pessoas falar, olha, não tem como viver sem isso. Ela nem lembra quando entrou na vida dela, só lembra que ela não consegue viver sem isso. E isso é um engano do coração, irmãos. E muitos cristãos se enveredam por essa ideologia, afirmando em seus corações que estão no caminho certo. Sabe, quando na verdade o resultado dessas ocupações, olha, geram ansiedades, doenças, não possui valor nenhum, passa a perder o valor quando a pessoa é alcançada por coisas ruins, situações inesperadas que ela não consegue evitar ou controlar. Quer ver um exemplo? Tudo isso é muito bom, a gente se ocupa com todas essas coisas que serão citadas, algumas muito assim disfarçadas que estão na nossa vida, que nós consideramos coisas edificantes. Mas quando vem uma situação adversa, ruim, aquilo não te consola. Você vê que você perdeu tempo. Essa é a verdade. Você perdeu tempo, sabe? Por exemplo, a ansiedade está na tua vida, uma doença, uma situação familiar que aparentemente é irreversível e você precisa de socorro e você fica sentado no sofá. Ainda assim, mesmo aquilo não tendo um valor para você, você só consegue lembrar de que você só tem aquelas coisas fúteis à tua volta. A palavra de Deus virou uma mera lembrança. Consegue compreender? A palavra de Deus virou assim um estado assim, um dia fazia parte da minha vida. E isso é diabólico, irmãos. E por que eu tô citando isso? Porque quando vem a adversidade, nós somos como um guerreiro que passou o tempo sem guerra,
deitado na rede, engordando sem treinar. O verdadeiro guerreiro, ele passa o tempo de folga dele, os anos de folga e de paz, treinando para a próxima batalha. Porque é para isso que ele foi criado, para enfrentar a batalha. Ele é um soldado, ele é um guerreiro. Então essas coisas, quando vem a adversidade, não tem valor nenhum. Sabe? Quando somos alcançados por coisas ruins, situações inesperadas que nós não conseguimos evitar ou controlar, essas coisas perdem totalmente o valor. Mas ainda assim nós as conservamos em nossa vida. Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 5, no versos 15 ao 17, ele resume todo o entendimento do capítulo 5. Ele exorta e admoesta a seguirem a vontade de Deus, principalmente com relação aos enganos desse mundo, e assinala o que convém aos santos. Quando algo ou um assunto não nos interessa, não o nomeamos. Olha só, olha bem o que eu vou ler para os irmãos. Olha, o versículo 3 do capítulo 5 diz assim: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. E você pode pensar, o que é esse nomear entre vós? Quer dizer, não haja interesse de saber a origem ou como funciona. É assim que essas coisas fúteis entram na nossa vida. Essas coisas que não são os pecados grosseiros, sabe? Aqui Paulo está falando da prostituição e de toda impureza ou avareza. Mas na verdade ele vai contextualizar tudo para o entendimento de que muitas coisas são disfarçadas e roubam o seu tempo precioso que Deus designou para que seja executada e obedecida a sua vontade na nossa vida. Então, sabe, não nomear é não nos interessar. Não há interesse de saber, não há curiosidade. Às vezes nos apresentam algo novo que está na mídia e você se sente curioso, sabe? Aquele andazinho eu não vou usar não, mas quero saber como funciona. Uma rede social que tem maior interação com as pessoas e você vê, realmente estou precisando disso, estou precisando de, sabe, de conversar mais, e às vezes eu não tenho pessoas perto de nós começamos a mentir para nós mesmos. E essa verdade te mente para nós. Se é fácil mentir para alguém, pense. Como nós conseguimos mentir para nós mesmos? Porque nós sabemos que é mentira, mas falando para nós mesmos. Eu preciso disso. Então, nem ainda se nomeie, como nós lemos no versículo 3 aqui, entre vós, ele quer dizer, não faça parte da conversa de que vocês têm com os outros. Sabe, ele pesa a mão quando fala da periculosidade de apenas ser participante, irmãos, companheiro das pessoas que praticam as perdas de tempo. Sabe, tais coisas são apresentadas diante de Deus como obras, ações infrutuosas das trevas. Olha só o que diz o versículo 11. Acompanhe comigo o versículo 11. Ó. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Olha que coisa. E não vos comuniqueis, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Nenhuma comunicação. Nada. Mas antes, ao contrário, no lugar de condenai-as. Não diz para você somente se livrar. Diz para você condenar. Mas não é condenar para falar para outra pessoa, não. Condenar a sua mente. Volta um pouquinho ao estudo que tivemos aqui. Sabe, a ocupação da mente. Resumimos o estudo, logizomai, como tudo que é verdadeiro. Então tudo que é mentiroso, tudo que é falso, tudo que é irreal, mas quer ocupar o lugar de real, seja isso que não ocupe o nosso pensamento. Então isso que ele está dizendo, ó. E não comuniqueis com as obras infrutuosas da terra, ou seja, obras que jamais darão fruto, jamais edificarão a minha vida e a tua. Mas antes, condenai-as. Está dando uma ordem. Condene, não somente vos associe, não somente vos separe. Condenem essas obras. É isso que ele está dizendo. Sabe? Ele está dizendo, sabe? Não faça parte em hipótese alguma, e além de não fazer parte, condene. Condene, fala somente isso, além de eu não participar, eu não vou subestimar o poder que isso tem, não. Lembra que comentamos que outrora criticávamos certas coisas e com o tempo passamos a agir igual? Nem lembramos que criticávamos antes. É isso que está dizendo. Logo de início, condene.
Condene, porque o que você vai ver vão ser pessoas escravizadas por aquilo que tem aparência de coisa boa, divertida, necessária para a nossa vida. Então a pergunta que não quer calar continua. Por que fazemos isso então com a nossa vida? Por que a gente faz isso? Agora tem uma resposta no verso 14, que encerra a exortação dizendo, olha só o versículo 14, ó, preste bem atenção. Pelo que diz, desperta o quê? Tu que dormes. Vamos gravando isso. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Em outra tradução diz esclarecerá. É o versículo 14. O que acontece, irmãos, é que a luz de Cristo revela toda a nossa vida e tempo desperdiçados. Não nos enganemos. Essa é a verdade. E condena tal forma de viver. Versículo 13 fala isso, ó. Mas, ó, o versículo 13 que diz, mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Ou seja, tudo que Paulo fala no capítulo 5, dos pecados e das obras infrutuosas das trevas, ele diz que essas coisas se manifestam na nossa vida sendo condenadas pela luz de Cristo. Porque a luz de Cristo, eu estou acrescentando a palavra Cristo, porque essa é a verdade, porque a luz de Cristo tudo manifesta, ou seja, tudo revela. Então ele diz, ó, pelo que diz, desperta então, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, ó, não é dentre pessoas que estão dormindo, não, dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Irmãos, quando somos escravizados pela ineficiência do uso do nosso tempo, passamos a viver uma dissociação, grava essa palavra, porque isso é provado biblicamente. Passamos a viver uma dissociação com relação à realidade. Sabe, psicólogo adora essa palavra. Eu não estou usando baseado na psicologia, não. Eu estou usando baseado na palavra de Deus, que tem para mim que todo psicólogo cristão deveria fugir à regra e à ética da sua profissão, porque diante dele está uma vida. E você é conhecedor da verdade, pelo menos teoricamente falando, em tese. E aquela vida entra e você a trata de forma comum, de forma como você aprendeu na faculdade, e aquela vida vai embora. E o que acontecer com ela depois, o sangue dessa vida estará sobre a vida de quem não edificou, não falou a verdade para ela. E sabe, e quando nós somos escravizados, nós passamos a viver essa dissociação com relação à realidade. Absorvemos a realidade da mentira e a convertemos em algo necessário para a nossa vida. Ou seja, a gente transforma essa dissociação, sabe? Essa realidade mentirosa e convertemos em algo que nós dizemos assim, isso é necessário para a minha vida. O verso 14 nos afirma o que estou dizendo. Olha bem, nós estamos falando aqui, ó, verso 14, o que diz? Ó, pelo que diz, desperta tu que dorme, dissociação. Até no grego está escrito isso. Não a palavra dissociação, porque é no português. Mas é isso, desperta tu que dormes. Desperta. Pecamos nisso porque não compreendemos, irmão, que nossa vida e, consequentemente, nosso tempo de vida não nos pertencem, e sim pertencem ao Senhor. Paulo aconselha para que saiamos desse estado dissociativo. Ou seja, ele fala, desperta. A forma está no imperativo, pois seremos clareados, ou seja, iluminados por Cristo. Eu acho interessante que a forma como ele coloca a palavra desperta, que traduzida no grego, a palavra é egeiro, significa não somente o despertar, acordar do sono. Porque acordar do sono, você acorda tonto, você não consegue nem se levantar direito. Não é essa explicação que ele está dando no grego. Essa palavra grega significa não despertar comum, mas como alguém que despertou do sono da morte. É a tradução dessa palavra grega. Despertou do sono da morte e, como consequência, criou ação, movimentou-se, colocou-se em ação. Então lembre-se, quando fala desperta, despertemos, ou seja, levanta do sono da morte, que essas coisas que escravizaram o nosso tempo nos fez permanecer nesse estado. É tão sério, irmãos, que ele fala, levanta-te dentre os mortos,
que Cristo te esclarecerá. Fala, desperta. Ele manda a pessoa despertar. É como se alguém estivesse falando para você, acorda, Jerônimo. Acorda. E a gente brigasse com a pessoa, porque o que eu estou fazendo é lícito. Todo mundo faz, todo mundo vive isso. A sociedade vive isso. Mas lembremos que enquanto estamos vivendo nesse mundo, temos um caminho para trilhar para com Deus. Nós temos um caminho que é chamado de caminho da salvação. Esse caminho é garantido por algo chamado graça de Deus. E a graça de Deus é que outorga na nossa vida a bem-aventurança, ou seja, a condição, mesmo que com muito esforço, de continuarmos esse caminho. Então por que ignoraríamos o que a palavra está dizendo? Por que viveríamos esse tempo todo nesse mundo com a visão de que todo mundo vive desse jeito? Pode reparar, quando nós despertamos com algo que a palavra nos diz, que confronta outra coisa na nossa vida, algo também na nossa vida, nós até despertamos por uns segundos, mas voltamos à prática dele, porque não fomos despertados verdadeiramente por Cristo. Apenas nós observamos o teor de culpa que isso causa em nós, mas depois nós nos anestesiamos novamente. Sabe? Então essa palavra no grego, egeiro, significa não somente um despertar de sono comum, mas alguém que despertou do sono da morte e se colocou em ação, ou seja, ela despertou, ela acordou para a realidade, e ela, para não ser capturada novamente, sabe aquele tempo pequenininho que você titubeia, ela se movimenta, ou seja, o despertar não foi para eu ficar apenas acordado, tem um alvo, movimentar a minha vida para a verdade de Cristo, para a luz de Cristo, que vai revelar toda mentira que eu vivo ou que eu vivia. E, irmãos, ó, acordar alguém de um estado dissociativo, como se nós pudéssemos, com relação ao uso do tempo, sabe, essa dissociação não é simples não, irmão. Nós acordarmos dessa dissociação com relação ao tempo não é simples não. Muitas pessoas estão há tanto tempo nesse estado que se julgam impossibilitadas de viverem fora dele. Muitos crentes, irmão, falam assim, eu não tenho como viver diferente. Eu tento, mas eu não consigo. Eu estou lembrando aqui, irmãos, ó, desculpe mencionar um filme, mas lembra que há muitos anos, ano 2000, se não me engano, passou um filme chamado Matrix? Eu não vou falar do filme, não. Eu vou falar do protagonista. Tinha um protagonista que o ator Keanu Reeves interpretava, que se chamava Neo. E ele foi libertado de um estado ilusório, ou seja, a vida que ele vivia era irreal, e foi trazido para a realidade por uma outra pessoa, que se chamava Morfeu, que, se eu não me engano, era o Lawrence Fishburne, mas nunca isso interessa. Então, ele fez uma pergunta para o libertador dele. Ele falou assim, por que não liberta todo mundo? Porque todas as pessoas da Terra estavam vivendo aprisionadas, numa realidade mesmo, mas para que elas vivessem bem e não morressem para gerar energia, era colocada na mente delas uma dissociação, uma condição mental de que elas observassem que aquela coisa ilusória era verdadeiramente a vida delas. Então ele perguntou, por que não liberta todos? Eu estou citando o filme porque eu quero pegar essa frase que ele respondeu. Ele fala assim, sabe, ele dá uma resposta contundente para a mente do protagonista, o nome dele era Neo. Ele fala assim, muitas pessoas, Neo, estão lá há tanto tempo nessa vida que é praticamente impossível retirá-las dessa vida, senão elas entram em colapso. E isso é real, não o filme. Essa verdade. Isso realmente exemplifica o que a Bíblia está falando. Se você não despertar, você vai ficar num estado em que, se você por um acaso despertar, você morre. Se você perder aquilo, você morre. Você diz que a tua vida acabou. Olha, eu lembro que uma vez um cliente chegou próximo de mim, falou que a noiva dele, ele tinha perdido o celular no shopping, tinha esquecido o celular lá no banheiro, ela estava longe do banheiro. Ela deu um grito para ele contando para mim, que minha vida toda está lá. Ela falou, minha vida toda está lá. Ele olhou assim, que vida? A minha vida
Que menina, isso é um celular. Ela nem tinha corrido ainda para lá para pegar. Ela gritava. Ela falou assim, não, minha vida toda está lá, minha vida toda está lá. É isso que as pessoas veem. Eu não estou citando o celular. As pessoas, é aquilo que elas estão presas, que tomam o tempo delas, elas julgam que é vida. E que na mente delas elas não têm como largar. E que como elas não têm como largar, porque faz parte da concupiscência da vida da própria pessoa, ou seja, desejo de ter e fazer aquilo que Deus não quer nem que tenhamos, nem que façamos, então ela coloca como assim, Deus há de compreender. Tem como eu comungar com o Senhor e viver dessa forma dissociativa. Dissociação é fragmentação, irmãos. É diferente de distração. Não tem nada a ver com distração. Distração é um momento que você desvia todo o seu ser para algo, mas retorna. E mesmo assim é negativo, sabe? É como botar a mão no arado e olhar para trás. Mas você continua com a mão no arado. Não, a Bíblia fala para não fazer isso. Mas é uma distração. A dissociação é diferente. Fragmenta a realidade toda na sua mente. E você passa a considerar que o que você vive é que é certo. O que você está vivendo é que é certo. Então eu fiz o exemplo do filme. O despertar nosso, irmãos, olha, a situação que Paulo fala é muito mais grave do que o exemplo metafórico do filme. É muito mais grave. Sabe, a escravização aqui mencionada, no que nós lemos, é diferente do exemplo do filme que eu dei, porque ela é realíssima. O despertar nosso, meu e teu, não está simplesmente em um resgate físico, e sim no esclarecimento de Cristo que nós lemos no versículo 14 do capítulo 5. Desperta tu que dormes. Sabe? Quando sua luz não somente aponta para a forma como estamos usando o tempo que temos, ou seja, ela não só aponta para a forma, como condena essa forma de uso do tempo. Porque a luz tudo revela. Tudo isso está relacionado, irmão, com a quebra da obediência inicial, aquela que nós tivemos no nosso coração quando nos convertemos. Sabe, aquela primeira intenção, aquela intenção maravilhosa. Então Paulo exorta para que saiamos da posição dissociativa do uso do tempo. Essa fragmentação. Sabe quando você senta no sofá, tu tá cheio de tristeza, de coisas horríveis que estão acontecendo na tua vida, você se considera uma pessoa cristã e temente a Deus, mas tudo que você lembra é de ligar a TV para ver alguma coisa, você quer se distrair, você esquece que o refúgio da palavra é a realidade da nossa vida. E para isso, Paulo está dizendo que nós devemos sair desse uso dissociativo do tempo. E nós temos que verificar de forma prudente como estamos andando e conduzindo a vida que achamos enganosamente que nos pertence. Ela não pertence a nós. A minha vida não me pertence. Eu sempre falei isso, não me pertence. Deixemos de andar como tolos, sabe? E é ruim porque significa nécio, significa tolo. Aquele que é estúpido, que não consegue compreender. Olha tudo que a dissociação da nossa mente provoca. Sabe, o mau uso do tempo nosso, o que gastamos o tempo da nossa vida. Sabe, esta é a pior parte da libertação, da escravização do nosso tempo. A pior parte é assumirmos que estamos sendo tolos e que estamos sendo enganados. Se nós assumirmos isso, irmãos, o que é muito difícil, não impossível, mas é difícil, nós passamos a ser sábios e recebemos a liberdade dele, Cristo. Sabe? A libertação. Muitos crentes têm sido enganados pensando que podem viver. Eu acho interessante isso. Podem viver o consumo do tempo como vive o mundo. Eles olham para as outras pessoas e acham que eles têm o direito disso também. Então entenda bem, o que eu estou falando aqui não vem do que eu pensei, imaginei ou intelectualizei na minha mente. É o que a palavra me mostra. E se fere os irmãos, saiba que primeiro fere a mim. Primeiro fere aquele que está procurando, debaixo da graça de Deus e da misericórdia, ensinar. A verdade, ela é a verdade. Por isso a Bíblia fala, no estudo passado,
tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E se ocupa o nosso pensamento, ocupa o nosso tempo. E se ocupa o nosso tempo, nós estamos resgatando ele das garras das trevas, que nos escravizou. Então, irmãos, por isso que eu falei no início, olha, paremos um pouquinho, olhando para nossas mãos. Sabe? Façamos a pergunta, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo? E não é uma pergunta somente retórica para dar satisfação à sociedade e ao mundo. É uma pergunta que você faz para você, sabendo que Deus está ouvindo essa pergunta. Sabe, eu cito muito Colossenses 3, de 1 a 3. Sabe, é algo que quando eu me converti marcou a minha vida. A dissociação entra na nossa vida quando deixamos de pensar naquilo que recebemos no início. Lembra disso que eu vou ler aqui? Eu já tenho de cor. Pensai nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Então, se você pensa nas coisas do céu, a sua ocupação está com as coisas do céu. O seu tempo é todo utilizado conforme a vontade de Deus. Mesmo assim, você pensando nas coisas do céu, não é utilizado conforme a sua escolha. Isso quer dizer que ele está sendo movido, sabe, contornado nesse mundo protegido pela graça de Deus. O que fará com que você seja algo que as pessoas já julgam impossível de ser. Sabe o que é? Fiel. Fidelidade para com Deus. A remissão do tempo, o resgate do tempo, tem a ver com a fidelização e a confiança que temos para com Deus. A fidelização do nosso caminho, não a perfeição do nosso caminho. Olhamos para o céu e lembremos das coisas que foram prometidas. Então, como gastaríamos o nosso tempo com a futilidade deste mundo, achando que Deus irá compreender? É outro engano, sabe? Segundo Colossenses 3, que é de 1 a 3, eu não citei tudo, eu citei apenas o pensar nas coisas que são do céu e não nas que são da terra. Sabe? Essa dissociação começa quando pensamos que, independente de como usamos o nosso tempo, alcançaremos o melhor de Deus. Não é assim que o pessoal fala? Pô, você vai alcançar o melhor de Deus. Como podemos alcançar o melhor de Deus se o melhor de Deus está lá em cima e não aqui nessa terra? Não na ocupação fútil, efêmera, fugaz do tempo nosso. Acordamos pela manhã e já acordamos indispostos, porque tudo que vamos fazer e com vontade imensa é infrutífero. Nós ligamos a TV, um exemplo, irmão, nós ligamos a TV de manhã, eu nem vou citar que é a primeira coisa que fazemos, não. Já cansados que vamos ver a mesma coisa, mas não vamos desistir da TV. Não vamos desistir. Sabemos que não tem nada de novo. Que a TV fala, vem bobo, vem tolo, vem nécio, que eu vou te dar aquilo que você quer todo dia. Não é falar mal da TV, eu estou citando a TV como exemplo. Nós acordamos pela manhã e já pegamos o nosso smartphone, e eu vou citar isso, porque queremos saber se alguém está precisando de nós, porque pode ser que alguém tenha precisado da gente. Olha a falsidade nessa ideologia. Pessoas levam, por exemplo, olha o tempo dentro da própria igreja. Pessoas levam o celular, não leva a Bíblia, utiliza o celular com a Bíblia online, mas na verdade, essa é a verdade que nós não queremos assumir, irmãos. Por isso que Colossenses 3, de 1 a 3, bate de frente com isso. Ele não fala, olha, eu aconselho vocês a pensar nas coisas de cima. Ele fala, pensem nas coisas de cima. Na verdade, a pessoa utiliza a Bíblia ali, online. Essa é a verdade, porque ela pode ver outras coisas. E ela, quando vê outras coisas, fala, ai meu Deus, me perdoa, fecha os olhos e Senhor tem misericórdia. Mas como? Como nós podemos substituir isso que está aqui, que requer esforço, requer procurar páginas, requer, sabe, gravar aquilo que nós sublinhamos. Olha aqui, olha, a minha Bíblia é sublinhada, a minha Bíblia tá gasta, sabe? Não porque eu ocupo tempo com ela, é porque tem que gerar em mim esforço. Despertar não é algo fácil. Não é um estalo de dedo.
É toda uma obra de resgate do céu. E não estou falando do resgate inicial da salvação da alma, não. O resgate acerca do que foi retirado de nós, do que foi aprisionado, que é o nosso tempo. O nosso tempo. Essa aula é apenas o começo de uma trilogia. Eu vou avisar para os irmãos. É só a apresentação e os irmãos vão ver que o tempo foi outorgado na vida do homem para a glória dele, não do homem, de Deus. Nós vamos ver isso no decorrer dos estudos. Então, a gente observou aqui em Colossenses 3 que fala, pense nas coisas do céu. Sabe? E quando fala, irmão, que os dias são maus e que devem remir o tempo, no versículo 16, ó, remindo o tempo por quanto os dias são maus, quando fala remir o tempo, no grego, essa palavra é exagorazo. Exagorazo. Isso significa resgatar do poder de outro que pegou isso aí. É perigoso mesmo. Resgatar do poder de outro pelo pagamento necessário. O que seria esse pagamento? Porque a tradução no grego é isso. Resgate do poder de outro, ou seja, de alguém que dominou imperativamente aquela situação que não devia dominar a nossa vida. Resgatar do poder dessa pessoa ou coisa pelo pagamento necessário. O que seria esse pagamento necessário? Lembra que eu falei que não é fácil despertar? Que não é uma coisa simples que alguém possa fazer com outra pessoa. Tirar uma pessoa da dissociação mental com relação ao mau uso do tempo. Não é fácil. Então, o pagamento necessário é renúncia, irmãos. É luta. É sangrar. É olhar, saber a verdade, saber eu não devo permanecer nessa situação. E pedir a Deus, Senhor, me livra disso. Pedir, não somente de forma inconsciente, pedir por palavra, mas pedir de forma consciente. E falar, Senhor, me liberta. Tomemos coragem de dizer, eu tenho sido um escravo. Porque isso que eu estou falando, eu vivo, irmãos. Eu tenho sido um escravo. E eu não devo ter a presunção de que eu quase não faço nada. Não. Eu vou citar um exemplo. Ninguém, um alcoólatra, não pode beber pouquinho. Ele deve abandonar a bebida para sempre. E sempre se lembrar, o dia que eu fizer uso da bebida, eu vou voltar tudo de novo. Por isso que eu repito o versículo 11 do capítulo 5. Não comuniqueis, não mencioneis, não comentem nem com alguém, mesmo que você não faça uso, com as obras infrutuosas das trevas. Não tenha nenhuma comunicação com elas. E além disso, de não ter comunicação com elas, condenai-as. No lugar de substituição, você coloca condenação. Condene-a. Condene-a diante do mundo, condene-a para você, porque assim você não vai mentir para você. Nós não vamos mentir para nós mesmos. Condene-a. E quando vier a tentação, do qual Tiago fala com muita propriedade, ninguém ao ser tentado diga, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. É isso que a dissociação do tempo na nossa mente faz conosco. Gera isso. Gera cobiça. Nós começamos a desejar aquilo que outrora nós condenávamos. Por isso que nós voltamos por isso. Nós resgatamos. A Bíblia chama resgatar do poder de alguém ou algo que escravizou o nosso tempo. E isso é terrível. Pelo pagamento necessário. Sabe, resgate. Algo aprisionou nossa forma de uso do tempo e precisamos resgatar. Paulo termina, sabe, afirmando que somos tolos quando não entendemos que somos enganados para desobedecermos à vontade de Deus. Esse é o alvo das trevas, o alvo do inimigo. É o alvo daquele que odeia a nossa comunhão com Deus. Ele quer que desobedeçamos à vontade do Criador. Somente isso, ele não se importa com a nossa vida religiosa. Apenas que seja independente da vontade de Deus. Consequentemente, ele escraviza o nosso tempo com coisinhas que achamos que são banais. Essa é a verdade. Olha, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Está aqui, ó. Pelo que não sejais tolos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor.
Entendam? Podemos determinar que Paulo ensinou que quando acordamos no nosso estado dissociativo, acordamos também para o conhecimento da vontade de Deus. É isso que está dizendo aqui, ó. Para que entendamos qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, quando nós acordamos, despertamos, nós resgatamos o tempo e passamos a entender agora, com sobriedade, discernimento e compreensão, eu realmente percebo a vontade do Senhor na minha vida. Irmãos, hoje nós entendemos que o nosso tempo não é apenas um recurso para a gente administrar. É um território que precisamos resgatar. Nós descobrimos que o maior perigo não é apenas a distração que nos tira o foco. Esse não é o maior perigo. Mas a dissociação que nos tira da presença de Deus. Nos faz viver como mortos em um sistema de engozo e ocupações infrutuosas. Sabe, um sistema de engano que quer escravizar nossa mente e, consequentemente, roubar todo o tempo nosso. Eu não estou falando de dar uma boa parcela de tempo a Deus. Eu estou dizendo, e a Bíblia fala isso, garante isso, que remir o tempo é colocá-lo totalmente à disposição de Deus. Na próxima aula nós vamos ver isso, com o exemplo de 3 personagens bíblicos. Mas se esse diagnóstico de Paulo nos desperta, a pergunta que fica para a próxima aula é: como viver isso na prática? Como parar de dizer não tem tempo para o que é essencial? Enquanto nos afogamos no que é irrelevante, irmãos, isso acontece conosco. Na próxima aula vamos aprender com 3 gigantes da fé que souberam remir o tempo em cenários, irmão, de pressão. Veremos, Maria, de Marta e Maria, a sobriedade de escolher o ser em vez do ativismo ansioso. Os irmãos vão entender na próxima aula. Aprenderemos com Davi que a eficiência no agir depende de uma dependência minuciosa da voz de Deus, e seremos avaliados pelo olhar de Eliezer. Para quem não conhece, aquele mordomo de Abraão, o primeiro da vida de Abraão, da casa de Abraão, o homem que não tinha que ele não tinha o Deus do seu Senhor como uma religião teórica, mas como uma experiência de fidelidade real. Vocês vão ver como Eliezer vai remotamente aconselhar todos nós. Então, se hoje você, com essa pequena aula, pequena abertura dessa trilogia, que se Deus der graça vamos continuar, você ouviu o chamado para despertar, amanhã você aprenderá a se levantar e a caminhar. É isso, irmãos. Sobriedade, não falte. Sabe, não deixe de perceber a palavra, pois vamos descobrir juntos como unir a quietude da alma com a precisão da ação. Os irmãos vão entender que despertar, sabe, o ato desperta do que dormes é como se fosse uma ordem divina, uma ordem assim: desperta, e você ouve e levanta já para ação. Que a luz de Cristo, irmãos, continue a clarear a mente dos irmãos, a nossa mente, e que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Continuamos na próxima aula. Deus vos abençoe.